Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Por que a realidade é assim? Por que tem sempre esse desconto tão enorme entre os nossos planos e aquilo que a gente executa? Sabe que eu nunca realmente fiz as pazes com essa circunstância. Uma boa... Eu sinto que o episódio começou... também. Não, eu estou aproveitando que você está de ressaca. Que ressaca, cara? Eu tô ressaca de fuso horário só. Mas sabe que eu fiquei pensando nisso? Porque eu acho que esse deve ser ou o último ou um dos últimos episódios do ano. Esse é o... Não, próximo. vai ser o último. Eu tô só fazendo um... criando um mise-en-scène, criando um clima. Vamos atrapalhar. Não, até não, criando um clima pros ouvintes e pro Gol, pra tentar levantar a energia dele. Mas... Não posso dar uma informação pra você que você já usa contra mim, nem começou. Cara, é isso, eu tô aprendendo com os melhores. Eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu acho que esse final de ano eu sinto a turma cansada. Mas eu sinto que as pessoas estão cansadas. Eu acho que tá puxado esse final de ano. Esse semestre foi puxado, não foi? Foi campeões. E eu fiquei pensando muito nisso, assim. Uhum. Eu fiquei pensando assim, na falta do que falar que a gente tem hoje, se a gente não podia fazer um recap do ano. Mas será que a gente tem falta do que falar? Tem um monte de coisa pra falar. Que injustiça. Você foi muito ingênuo. Que injustiça. Agora. Imaginar que o Bia vem pra cá. Cara, a mochila dele ficou do lado de fora. Não, mas com aqui essa mala de mão aí. É só assunto. É psicologia reversa. Como assim? Eu tava com uma ideia, inclusive, dado a minha bateria baixa, que hoje eu ia trazer um tema bem polêmico e deixar o Bia falar por 1h30. Ele às vezes usa comigo essa técnica, sabe? De chegar naquele pincher que tá do outro lado do portão de grade, ele pega o graveto, faz tlan, 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 e deixa o pincher latindo, assim, 2 horas. E ontem eu vi um comentário de um ouvinte que me disse que eu não era combativo o suficiente. Ok. Puxa, mas você é um gladiador. Essa pessoa trabalha no BOP. Que tinha um descompasso absoluto em quem eu era fora dos microfones e que eu estava sendo aqui, que eu estava provavelmente estava subcapacitado aqui, não estava... É mesmo? Dialogando no nível que eu precisaria dialogar com vocês. Então, caramba! Não vai ser hoje que eu vou conseguir buscar uma versão melhor, mas até o fim do ano eu acho que eu consigo. Interessante esse clima de ouvinte torcedor, né? Então, é meio que assim... Não, mas não acho que é torcedor, acho que eles querem ver, talvez... sangue. Conversas... Mas... Interessante isso, mas vocês não acham que esse final de ano foi puxado mesmo? Eu tô achando esse semestre muito puxado. Mas, cara, você fala isso como se a alternativa fosse melhor. Eu acho que foi muito puxado, mas... Eu acho que qualquer coisa menos, para mim, eu tenho uma, digamos assim, a minha tolerância ao tédio é muito baixa. Então, para mim, um pouco menos do que isso, eu já começo a achar que não, mas eu tô falando mais do externo. Eu sinto um cansaço generalizado. Talvez seja só uma projeção do meu cansaço. Não. Eu acho que as pessoas estão todas muito cansadas, mas será que não é porque elas não estão sabendo para onde elas estão indo? Porque isso é uma coisa generalizada que eu diagnostico. Uhum. Eu coloco assim, sabe? A gente foi meio profético, eu acho, quando a gente fez a nossa abertura, porque não é só que o futuro está em suspenso. Eu acho que desde que a gente falou aquilo, o futuro sumiu. Eu acho que as pessoas estão vivendo completamente sem futuro. E isso as deixa desequilibradas. Tá? Eu tenho convicção de que para a pessoa ficar completamente equilibrada, ela tem que ter um mínimo de leitura do panorama do que vem por aí, para poder fazer as apostas dela, para poder se orientar, se posicionar no esforço. Eu tenho a impressão que, como está todo mundo sem uma leitura do futuro,
As pessoas estão funcionando muito no agora mesmo, né? A neblina deixou de ser uma metáfora, eu acho que passou a ser nosso estado mesmo. Eu sinto isso. E eu realmente vejo. Não sei se é um fenômeno, talvez aqui, paulistano, enfim. Eu tenho sentido essa energia de caos mais profundo e as pessoas, talvez, nesse lugar exato, de não saber para onde ir, desde não saber para onde ir na rua, literalmente, até porque em São Paulo, nesses tempos, está 100% parado, né? Não sei se vocês conseguiram experienciar isso. Mas até na vida, assim. E eu olho e falo, putz, eu sinto esse cansaço generalizado e eu fico pensando se isso é a vida mesmo, né? De tempos em tempos a gente tem ciclos que todo mundo fica mais exausto e que se precisa de... Mas essa que é a minha pergunta. Será que é cansaço mesmo? Ou tá faltando aquela dopamina? Entende? Porque uma coisa é cansaço. Cansaço para mim é uma coisa que... Por exemplo, ontem eu estava cansado, fui dormir cedo. Aí eu acordo e passou. Outra coisa é você estar com desânimo. Então, mas talvez eu acho que essa impressão que o Snow tem, e enquanto ele falava, me ocorreu que pode ser justamente de você migrar de um lugar de cansaço para uma busca de dopamina sem nada no meio do caminho. Porque você vai para... Quando você busca essa dopamina para suprir o cansaço, quando você vai para o dia seguinte, você está embaixo do que chama da linha base, né? Então você está sempre correndo atrás, a impressão que está como se fosse qualquer outro vício, né? E quando vai chegando no final do ano, parece que o clima é um clima de dopamina, né? Então parece que esse sistema é o sistema prevalecente e é o que você deve seguir. E ele te deixa, por conta da natureza dele, acho que sempre com a sensação de que você nunca descansou, né? Sim. Isso é verdade. E você assim. e o teu cérebro também idealiza que você deveria estar com uma energia diferente, né? Talvez. Eu tinha umas coisas para questionar hoje, eu não sei se eu vou ter quantidade de sinapses suficientes para conseguir chegar a uma frase inteira, mas eu ia perguntar para vocês, justamente eu estava, das coisas que eu ando ouvindo e lendo ultimamente, nessa questão da anarquia e hierarquia, né? Só para entrar um pouco mais, explicar um pouco melhor, porque será que essa busca que a gente tem de estrutura não é uma coisa que também cansa demais e a gente sempre está à mercê da estrutura? Porque seja no núcleo familiar, seja num país, seja enfim, num sistema de governo, a gente está sempre buscando fugir da anarquia através de uma hierarquia qualquer. E essa natureza desse processo, ele pede muita energia, porque ele é fundamentado numa briga de poder, que é, de alguma forma, a única maneira de você encontrar em qualquer grupo o seu lugar, proteger o seu lugar, o seu território e buscar mais território para você se encontrar dentro da estrutura hierárquica. Aí eu pergunto para o Bi, que foi um grande leitor de Hobbes, né? E é um grande fã de Leviatã. Compara um pouco, Bi, aquela estrutura que ele enxergava quando escreveu aquele livro, com um pouco da estrutura que o Jordan Peterson fala da hierarquia das lagostas, e a gente está realmente fadado a sempre encontrar em qualquer grupo, em qualquer sistema que a gente adentre, vamos dizer assim. A gente está fadado a sempre ter que analisar a estrutura hierárquica, encontrar o nosso lugar, e a gente, de qualquer maneira, vai ter que buscar um território, vai ter que usar o poder para se estabelecer ali. E isso talvez seja a razão pela qual talvez a gente esteja com essa projeção de uma guerra infinita. Olha, a melhor resposta que eu posso dar para isso é assim. Bom, vamos localizar primeiro para as pessoas que não sabem o Leviatã e o Hobbes. Tem que falar um pouquinho disso, né? Então, ideia... Posso abrir minha balinha antes? Pode. Vai fazer um barulho aqui, mas eu não quero tirar a sua concentração. Não vai tirar. Porque hoje o Snow não trouxe a nossa balinha habitual. Então... Essa aqui tem inclusive melada, já grudou em tudo aqui. O problema dessa bala é que ela atrapalha quando ela entra em contato com o ar, ela dura poucas horas antes de ficar melada. É absurdo. Incrível.
Eu já peguei algumas que estavam meses na minha gaveta e foi quase impossível. Aí chama balinha velha, é diferente. Mas você sabe que ela pode ser irresistível por si mesma. Bom, então, Hobbes, a história toda para o Hobbes é que se a gente imaginasse o estado de natureza humana seria um estado praticamente de guerra constante, uma selva. Então, segundo Hobbes, o Estado, o governo teria surgido como uma forma de você ter um monopólio da violência. Então, todos os cidadãos nessa ideia, claro que é uma construção abstrata, eles cederiam o seu direito de serem violentos para o Estado, e o Estado teria um monopólio de violência, e com isso todo mundo teria uma paz, e basicamente a gente poderia viver sem medo de ser atacado, estuprado e destruído a qualquer momento. Muito bem. Para mim, o que eu acho que é mais importante no que você falou, Gol, é essa última frase que eu disse. O risco de ser atacado a qualquer momento. Então, o problema maior, e eu falo isso de observação direta quase todos os dias, é que a maior parte das pessoas, quando você tira a estrutura ou a ordem delas, elas entram numa angústia insuportável. E aí isso é pior do que qualquer coisa. Então, as ordens, as hierarquias, as estruturas que nós temos, é como se para a maior parte das pessoas elas fossem um mal menor. Não é que elas são boas, mas é porque a alternativa é uma total ausência de segurança e proteção. É o limite? É o ponto final? Eu acho que não. Eu acho que essas formas de ordem de segurança, elas vêm dos nossos instintos. Tá? Então, essa que você está falando especificamente é aquilo que está relacionado com a energia do pai, o instinto paterno. Tem a ordem também que vem da mãe. Eu tenho a impressão que nós falamos muito desses caminhos que levam a uma autonomia maior até uma versão quase iluminada. Quando você realmente transcende certas coisas, a transcendência, em grande medida, é a transcendência da nossa própria programação instintiva. Ela continua lá, mas ela não nos aprisiona mais. Quando você chega nesse ponto, você consegue funcionar fora da lei ou da ordem sem que isso seja o caos. Eu acho que isso é o ponto interessante. Grande parte da vida você vive nessa polaridade, entre a ordem e o caos. E assim, é como o Peterson falou, excesso de ordem é sufocante e opressora, mas excesso de caos é desespero. Então, a gente fica nessa polaridade o tempo todo, exceto se a gente consegue transcender essa programação instintiva. Aí é como se você flutuasse num lugar que não é nem ordem nem caos. E ali, eu não sei o quanto que você consegue se sustentar ali, mas quando você tem vislumbres disso, quase como se fosse o lugar da invisibilidade que você falou, quando você tem vislumbres disso, você tem vislumbres da liberdade mesmo. E você acha que no momento que você tem consciência desse sistema, vem aí talvez a oportunidade de você dar um passo para trás e entender que existe ali um movimento que migra entre o caos e a ordem e que você pode estar dançando dentro desse movimento sem estar refém dele? Eu vou ser mais radical. Pelo menos para mim, no momento que eu entendi o que a psicologia propunha, eu sou um hacker. Para mim, a ideia desde o começo a gente estuda psicologia para tentar hackear o sistema e ganhar um pouco de liberdade. Então, essa é a brincadeira que interessa. Eu não acho que se a psicologia existisse apenas para justificar a nossa mediocridade, a nossa repetição, a nossa inércia e o fato que nós estamos vivendo sempre do mesmo jeito, eu acho que seria o estudo mais deprimente que já inventaram, né? Para mim, a graça está justamente nisso que você falou. Tentar achar uns espaços, umas aberturas para fora daquilo que a nossa natureza nos impõe. Agora, é claro que isso também pode ser exaustivo. E eu acho que existe uma cilada aí também, não existe? Da gente acreditar em algumas situações ou viver algumas situações que a gente acha ou que são criadas para dar a impressão pra gente que a gente tá fora dessa estrutura. E no fim é só uma outra estrutura que você tá entrando, um outro tipo de hierarquia, um outro tipo de
que te prende ainda mais, mas você sente que... Vou tentar dar um exemplo aqui de bate-pronto. Assim, uma pessoa que acha que vai se libertar entrando num culto totalmente libertador, mas que tem uma figura ali de um guru que é totalmente autocrático. Uhum. É só uma nova... Pois é, você tem razão desse ponto de vista, mas eu acho que o que você disse é muito perigoso do meu ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Claro, a pessoa vai estar fazendo uma outra projeção e ela pode demorar anos até perceber que ela está fazendo mais uma projeção, que ela, na verdade, acha que ela está se libertando e, na verdade, não. Mas, no entanto, eu acho que esse movimento, ele não só é legítimo, como ele tem que ser buscado de qualquer modo. Ou seja, se você não se arrisca a se enganar que você está se libertando para descobrir que, na verdade, você não está se libertando, mas se você não se arrisca com essa energia e com essa intenção, então aí não temos esperança. Entendi. Sabe? Concordo. Eu assisti de novo recentemente, o Gol estava falando tanto do Adjustment Bureau, né? Que eu assisti do também agora no avião. Agentes do Destino, eu assisti de novo e eu te agradeço por ter insistido nesse filme, porque para mim aquele fim do filme ele pacifica algumas coisas que nós estamos falando aqui de uma maneira que, eu não sei, talvez demore um tempo até eu mudar de opinião. Mas qual é o ponto central do filme? Obviamente é o nosso tema do livre-arbítrio e no fim os caras estão falando, né, os agentes do destino, que são uma metáfora perfeita de qualquer outra coisa, mentores, se você quiser, anjos. Eles estão dizendo que não, a humanidade em geral não pode ter livre-arbítrio, porque quando ela está com livre-arbítrio ela só faz besteira. É difícil discordar desse argumento. Mas, se você faz muita força, né, se você se esforça muito, se você se rebela, é como se você pudesse ganhar um espaço de liberdade, em que você sai fora da tua programação. E que não é que você vai fazer isso para sempre, mas você consegue, com algum esforço, uma nesga de liberdade dentro desse determinismo todo. E isso é muito a experiência que eu tenho, né? E claro que a maior parte das coisas que a gente faz são completamente pré-determinadas pela nossa natureza, pelos nossos instintos e tudo mais. Mas se você se esforça muito, você tem umas nesgas de liberdade. Eu posso fazer um ganchinho rápido claro, aí? Não, pode ser lento. Eu acho que tem aí, dentro da linha do B-Hacker, a ideia de que você fazer um Joe Dispenza reverso. Imaginar que você está diante de uma situação que a sua reação, a reação, não a sua, a reação padrão para aquele tipo de resultado deveria ser E você olhar para aquilo e falar assim, vou experimentar, ver o que acontece se eu estiver vivendo esse lugar de um outro prisma. Do prisma que aquilo eu não tenho nenhuma ideia de ser bom ou ruim para minha vida. Portanto, eu tenho só uma oportunidade para viver na matéria, na terceira dimensão, aquele evento em particular. E isso é uma coisa única. E eu vou resolver celebrar isso, independente de qualquer coisa. Isso é um pouco do que você está falando no Adjustment. Como é que chama o filme? Os Agentes do Destino. Que é você, diante de uma situação que obviamente deveria trazer uma reação específica sua e do grupo, você reverter isso e viver aquilo como se fosse o oposto do que você normalmente, ou a forma oposta do que você normalmente agiria. E ver como isso mexe no sistema, bagunça o sistema de um jeito tal que abre talvez outros caminhos dentro daquela história pré-determinada. Faz sentido isso? Faz sentido, mas eu queria puxar do que você falou uma palavra, a celebração. Porque eu acho que eu iria nisso, mas eu iria ainda com uma precisão um pouco maior, na mesma linha do que você falou. Eu acho muito aquilo que está no filme mesmo, que tem um detalhe no filme que a gente não pode esquecer, que eu andei refletindo, meditando mesmo em cima.
não é qualquer tipo de esforço que tira a gente da polaridade e da dualidade, ordem, caos, destino, como a gente quiser chamar. Para mim, o caminho que abre essa clareira é a ativação do coração. Ou seja, a gente sabe que o chakra do coração é o chakra que cria a pacificação das polaridades. Então, ele tira a tensão do mundo polar. E é desse lugar que você pode dar um salto e fazer uma síntese e fazer qualquer outro movimento. Então, quando você fala da celebração, para mim você tocou no ponto central. Porque a celebração é um sentimento, antes de mais nada. Quando você está num determinado sentimento, e no filme o sentimento que interessa é o amor, obviamente, quando você está no sentimento e você ativa o coração, você consegue esse espaço vazio onde o futuro pode ser diferente. Eu tenho a impressão de que se você tenta simplesmente jogar com as polaridades do ponto de vista só do mental, o que você vai descobrir, em geral, pelo menos essa é a minha experiência, que acaba acontecendo tudo o que tinha que acontecer do mesmo jeito. Mas não tem como ser no mental se ele parte de um... O que é o Dispenza reverso? É você partir de do teu sentimento. Então era isso que você quis dizer. Então, se o seu sentimento ali é pleno de uma gratidão àquele evento, uma celebração por aquele evento ter ocorrido, acabou. Então, assunto encerrado, é exatamente o que eu acho. Eu não tinha entendido o que você queria dizer com Dispenza reverso. É isso que eu penso também. Agora, o interessante é, ainda nesse tópico, é o comentário do Elon Musk sobre isso. Na entrevista com o Lex Fridman. Sim. A gente não falou nisso, mas é tão Quando simples. ele fala da simulação? Isso. Claro que determinismo e simulação não teriam nenhuma razão de coexistir no mesmo lugar. Isso. Então, quando ele fala, é claro que precisa de um cara com o QI dele para encerrar a questão assim de passagem, né? Mas ele diz, para que a gente faz simulação? Se isso aqui é uma simulação, a gente não sabe o que vai acontecer. É porque tem livre-arbítrio. Se não... é para ver resultado. É porque a gente não sabe o resultado. Ninguém criaria uma simulação que já sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Isso, na verdade, é uma variante de uma leitura hebraica a respeito da história do Gênesis, né? Isso é bacana. Mas eu achei que eu até já comentei isso. É a leitura de que, na verdade, quando o Criador criou o princípio Eva não é a mulher. Eva é um princípio que ele colocou na mulher. Mas a mulher já existia como Adão fêmea, porque Adão significa espécie humana, desde o começo. Ele não criou só o homem. Ele colocou o homem e a mulher, como todas as outras espécies. Mas ele bota o princípio Eva na mulher. E o que é o princípio Eva? É o princípio da indeterminação, da imprevisibilidade. Claro que aí tem todo o patriarcado, mas a história é bonitinha, porque a ideia é que eles resolvem a história do determinismo aí. No momento em que você tem o princípio Eva instalado, o Criador não sabia que nós íamos comer maçã. Ele não sabia o que nós íamos fazer. E aí ele não expulsou a gente do paraíso. O paraíso acabou sozinho. Porque no momento em que nós começamos a transgredir, nós saímos da inocência do paraíso, que é a total inconsciência do animal. O que é sair do paraíso? Sair do paraíso é a consciência da própria mortalidade. Então, os seres humanos começam a ter consciência, eles começam a ver que eles são finitos, começam a saber que eles vão morrer, eles perdem esta inocência. Isso está representado também pela ideia de se vestir e tudo mais. Então, o paraíso que acaba é só o paraíso de você sair do aqui e agora mais puro, levado pelo instinto, e começar a tomar decisões randômicas. E por que o Criador teria feito isso? Ele fez isso porque a criação estava incompleta. Porque a criação completa é aquela que se torna imprevisível para o Criador. Então a ideia que está por trás disso, é uma leitura hebraica bem interessante, é que o livre-arbítrio é necessário para completar a criação. E no fundo é o que o Elon Musk está falando de um lugar de nerd. Ele fala também
daquela droga soma, né? Que existiria, acho que num dos joguinhos que ele era viciado no passado, e depois ele foi ver Que era Aldous Huxley. E na verdade é aquela pergunta que ele faz que eu acho que é bem pertinente, né? Você preferia viver num mundo onde todas as pessoas são relativamente felizes, igualmente, né? Ou você preferia realmente viver num mundo onde você tivesse os altos e baixos e conseguisse entender a diferença entre eles para poder viver tudo intensamente? Então, isso eu acho que é um super tópico, porque hoje em dia eu sinto assim, não sei se vocês concordam, que tem uma polarização muito engraçada acontecendo. O discurso anda cada vez mais fascista. Eu tinha um complemento, mas eu vou... Perdão. Não, mas o complemento é simples. Será que a gente, de um jeito ou de outro, a gente não está querendo migrar desse lugar que a gente foi colocado aqui para viver e através de todas essas possibilidades de drogas, seja elas listas ou ilícitas, a gente está buscando justamente o oposto? Atenuar a distância entre esses altos e baixos? Eu acho que está na moda. A mentalidade da moda é a tentativa de arranjar uma ordem na marra. Ou seja, nós estamos muito fascistas na nossa maneira de pensar. Eu tenho a impressão que os altos e baixos, por causa da quantidade de estímulo e do fluxo de informação que a gente está tendo, estão maiores do que nunca. Você acha que eles estão maiores do que nunca, ou você acha que a gente, como diz o Sadhguru, tem um descompasso entre o que está acontecendo, na intensidade que está acontecendo, e o update do software do nosso cérebro? Eu não sei se isso é diferente do que eu estou dizendo. O que eu estava dizendo apenas é que as pessoas... Eu acho que a gente já teve momentos de mais highs e lows, né? Vamos de altos e baixos. Não sei se esse é um momento... Mas eu acho... geração, sim. Não, mas veja, eu estava só pensando no seguinte, pega um momento histórico complicado como a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, a maior parte da população do mundo vivia à margem disso, num vilarejo, com uma vida tranquila e pouco estímulo e tudo mais. O que eu quero dizer só é que me parece que hoje em dia, por causa do grau de conexão que nós temos e a quantidade de informação, todo mundo está exposto a tudo, basicamente. Fato. E por causa disso, a gente está vivendo em mais highs e lows. E claro que eu concordo com o Sadhguru. Nós não fizemos um upgrade do nosso sistema operacional para lidar com isso. Talvez venha aí a história do cansaço, né? Você não tem mais um lugar onde você possa estar uma versão sua escondida, né? Uma versão sua que está nesse vilarejo que você está falando. Sim. Por mais que você esteja fisicamente lá, no mundo virtual você ainda está presente. Exato, e você talvez esteja lá achando que você deveria estar fazendo alguma outra coisa, que você deveria estar agindo de um jeito, deveria estar fazendo alguma... É interessante isso, porque, por exemplo, a gente pode fazer uma associação disso com aquela experiência de que o tempo está passando mais depressa. Uhum. Os cientistas, entre mil aspas, andam dizendo que a explicação pela qual nós temos essa experiência é que justamente com tanta informação, né, parece que o tempo está passando mais rápido mesmo. Mais rápido. Agora, o interessante é que as crianças estão com essa mesma vivência. Né? Não é uma coisa que são os mais velhos ou os adultos apenas que estão. Todo mundo está com essa sensação de que tudo está... Muito rápido, né? Muito, muito, muito rápido. E a tentativa de você criar sentido ou de você se localizar ali, eu acho que gasta uma energia extra que deixa as pessoas meio exaustas. Eu acho que tem uma exaustão de realidade. Eu acho que sim. Não dá para acompanhar a realidade do jeito que ela está acontecendo. E ao mesmo tempo eu fico pensando... Eu estou tentando pegar uma metáfora para definir o que está passando na minha cabeça. Eu acho que sim, acho que está todo mundo com essa sensação de que está passando muito rápido e que está perdendo. Mas me vem aquela imagem talvez do Homer, quando ele coloca o dedo na tomada, toma um choque, mas ele vai lá e coloca de novo, sabe? Tá todo mundo nessa sensação de que o tempo tá passando rápido, mas todo mundo continua, assim, vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, doom scrolling no Instagram. Calma. Eu não sou assim. Eu nunca me identifiquei com o Homer Simpson na vida. Eu sempre olhei para ele como o... Não, eu tô falando só uma metáfora, porque o que eu vejo é o seguinte, tá todo mundo mandando um quote pro outro do Instagram para como sair do Instagram. Tá.
Essa é boa. Entendeu? E eu acho do mal das redes sociais. E daí eu falo assim, caramba, cara, como é que a gente vai sair disso? E eu não estou me excluindo dessa. Todos os quotes, toda essa inteligência nova tá vindo de um lugar que tá todo mundo... Mas você não acha que tá faltando ousadia? Porque... Deixa eu introduzir aqui uma coisa que... um teminha que eu espero que seja do agrado de vocês. Isso que eu acho que é totalmente pertinente aí na história. Eu queria que a gente falasse um pouco, se vocês topam, da diferença entre a teoria e a prática. Porque eu ando muito com a sensação de que as pessoas são muito ousadas hoje em dia quando falam teoricamente das coisas. Mas quando chega na hora da prática, do agir, eu acho que as pessoas estão de uma covardia ou de uma inércia enorme. Então é como se elas estivessem querendo viver a liberdade, né? Todas essas grandes possibilidades que a vida tem na cabeça. Por quê? Porque as pessoas não querem correr o risco de perder nada. E eu acho que desse ponto de vista, eu pessoalmente muitas vezes sou mal compreendido, em geral. Por quê? Porque eu funciono ao contrário. Eu tento, e eu acredito que eu sou muito ousado e pouco cheio de certezas. Eu tenho muito poucas certezas na vida prática. E eu procuro solidez e princípios só na vida teórica. Porque eu acho que se você não tem nenhum parâmetro fixo na vida teórica, você fica desorientado e meio louco. Uhum. Mas na vida prática, assim, não tem muita coisa que eu não me proponha a fazer. Até porque eu acredito muito naquele verso do poeta William Blake, que eu gosto demais, que é a estrada do excesso leva ao Palácio da Sabedoria. Lembram disso? Então, eu acho que a gente precisa se arriscar, se exceder, pular de bungee jumping na vida, essas coisas, o máximo que nós pudermos para aprender algumas coisas. Mas, nossa, esse é um tema que eu adoro e que eu tenho pensado muito, e para mim é um tema que eu tenho refletido muito também. E não sei nem por onde começar, mas o que eu sinto é que a gente está vivendo num mundo, né, o que a gente chama como, talvez, os trabalhadores do conhecimento, em que o trabalho do que aquela pessoa está fazendo é totalmente desconectado com o resultado final do que está sendo produzido na maior parte das vezes, né? As cadeias são gigantes. Então, acho que, como princípio, já começa a rolar uma desconexão entre o trabalho que está sendo feito ali, seja com neurônio, seja uma questão manual, com o resultado que vai ser longe daquela pessoa. Então, isso já como uma base da pirâmide, aliado a um distanciamento em que você tem um mundo totalmente conectado, pós-pandêmico principalmente, em que é muito mais fácil você se relacionar à distância e com esse lugar da idealização, a teoria ela é muito fascinante sobre tudo, né? É muito, assim, acho que como ser humano a gente está realmente perdendo essa conexão com o fazer e com o testar cada vez mais, e muito melhor e muito mais interessante ficar só nas ideias e na teoria. E o que eu penso existem algumas pessoas que ainda, de alguma forma, têm um trabalho que tem um resultado direto com o próprio esforço e que conseguem ver. O seu é um deles. E eu acho que talvez isso informe um pouco a nossa conversa também. Porque você, hoje em dia, é através do computador por uma necessidade, eventualmente, né? Principalmente durante a pandemia. Mas eu acho que a maior parte das pessoas, o que a gente, né, e de novo, né, é o nosso mundo privilegiado em que as pessoas podem trabalhar com o computador, né, porque tem todo mundo aí que trabalha na colheita, médicos, na moto, dentistas, enfim. O que eu acho que parte muito do que a gente está falando é essa desconexão do fazer. Então, e num mundo onde, com tudo isso, a gente já aceitou que o parecer está no mesmo nível do que o ser, para que você precisa provar qualquer coisa no mundo prático? Pois é, só que se você não consegue, na tua vida concreta, criar espaços de experimentação, de se surpreender com você mesmo, de se arriscar, de viver a adrenalina, de viver a perda,
mas viver também o ganho surpreendente, se você não tem essa experiência concreta, você acaba, na cabeça, se desequilibrando e criando falsos relativismos e cinismos e não sei o que para tentar criar uma liberdade de pensamento que, na verdade, é só uma miragem. Isso, né? e você vive uma vida... E daí eu acho que depois de um tempo você de fato já não arrisca mais nada, porque é muito melhor você continuar ali nessa Mas ideia aí você de vira que... um aventureiro no sofá. Né? Então, que é o que a gente tem visto muito acontecer. E pessoas tristes, chateadas e deprimidas em que a gente vê que não conseguem sair dessa e logo existe todo um sistema de apoio forte hoje a te falar que parabéns, fique no seu sofá. Eu não quero interromper esse diálogo de alto nível, mas eu queria... Você queria que você virasse um triálogo, por favor. Eu tô tão confortável aqui nessa posição de ouvinte, mas me passa pela minha cabeça a ideia que ainda a gente vive um lugar onde o indivíduo ainda acredita que ele é o protagonista absoluto de tudo, né? E que existe uma ideia de que a gente é vítima talvez dessa ideia de que até o Michael Singer tem uma frase interessante, né? Quando você olhar para o lago e conseguir enxergar o lago e não enxergar só o seu reflexo no lago, né? E eu acho que a gente tem esse pensamento obsessivo compulsivo conosco o tempo todo. Então, como a gente troca a vida como protagonista para dar lugar a nós, né? A gente vive esses momentos que reverberam todas essas patologias que no fim levam a essas desconexões. Se a gente faz esse movimento, né, de sair do personagem principal e começar a entrar no flow de tudo que está acontecendo à volta, que não é um processo elementar, porque a gente foi criado para se treinar, observar o que acontece conosco, né? Em vez de você tirar... Vou até ser ousado aqui. Se você sair um pouco do conheça a ti mesmo e entrar num conheça a vida que você está inserido, conheça a jornada que você está inserido, pode Muito ser um bom. processo bem interessante de sair desse conundrum, vamos chamar. Pois é. Eu não vou falar mais Show. nada. Não, Eu já não, usei todo o não, meu não, pulmão não, pra não, não, por favor. Continue o Porque eu tenho diálogo. pergunta para você em cima disso. Eu posso responder por escrito, né? Depois os não lê para a gente ficar. Afinal de contas, é um podcast. Isso ainda é Vou um mandar um podcast. torpedinho. Manda um torpedo pra mim aqui. Mas a minha pergunta é: você não acha que esse estágio que você descreveu, ele só é viável quando você atingiu um certo grau de autoconhecimento e que esse autoconhecimento, para existir, você precisa se testar na vida prática? Esse é meu ponto. Ninguém aprende o suficiente de si mesmo no sofá. Você não acredita que você precisa primeiro ter uma vida rica de experiências para se conhecer, para depois poder esquecer de si mesmo e poder olhar o lago? Vamos dividir o que você falou em 2 pedaços. Você falou viver uma vida rica e conhecer a si mesmo. Uhum. E eu acho que em vivendo a vida rica, você passa a conhecer a si mesmo. Isso. Sim. E talvez a obstinação geral seja eu quero me conhecer sem viver. Sim, o que não é possível. Tá? Então, E talvez daí venha a tal dessa preguiça que você diz aí, de querer, não, eu quero passar mais tempo me conhecendo, porque quando eu me conhecer o suficiente, aí eu estou apto a viver. Sim. Então, Sim, de fato, isso é a grande armadilha. agora vamos apertar um botão aí e colocar esse filme pra frente. Uau! Hoje ele tá. Ele vem no crescendo aqui. Hein? Deve ser a dor de cabeça que eu tô. Style dele hoje. Cara, meu cabelo tá ridículo, né? Eu já sofri bullying hoje já. Por causa dele, Eu sei já. que ele andou parando com os cogumelos, mas o que ele anda tomando no lugar? Mas ele botou um boné. Não, é que a gente não falou do hairstyle do Bi. Meu Deus. Vocês vão entrar nisso. A gente não falou. Ou a ausência de hairstyle de vida. A transcendência. Exato. É Bi, talvez numa tentativa de se mover, pelo menos em corpo para o Tibete, raspou a cabeça completamente.
que destaca mais os seus olhos e seu cavanhaque sensual. Exato. Eu confesso que eu não decidi ainda se é a minha versão mais monge ou mais skinhead. Ou é uma versão... Ou talvez ambas. Ou é uma versão pré-Ken Wilber, no sentido de que daqui a pouco vem uma peruca. Também. Mas volte ao seu raciocínio. Vamos deixar. tava O meu movendo raciocínio... o filme pra Então, frente, qual é? apertando o filme pra frente, é uma curiosidade que eu tenho. Você pega as gerações mais novas, elas estão 100% na tela. Todas as relações acontecem ali, a gente cresceu em outra história. E eles estão crescendo já com a tela. Daqui mais 10, 15 anos, a tela vai estar dentro do óculos, do olho, talvez. Essa experiência de vida não vai ter que começar a acontecer em outro lugar? Essa experiência de vida que a gente está falando, que te ensina sobre coisas, não vai ter que começar a acontecer? Será que já não está acontecendo É uma pergunta. Sim. Eu tenho a sensação de onde eu vejo que não. Que não. Que é tudo muito digital e muito... Cara, aquilo Será que daí o risco, daí o sem risco é o que define... Mas aí que tá, aí entra o que o Sadhguru falou. Ou a gente faz um upgrade no nosso sistema operacional assim muito radical, ou do contrário, esse sistema operacional que tem, aliás, talvez milhões de anos, somando tudo, todos os primatas e tudo mais, ele está se lixando para essa maravilha que são as telas produzidas pelo Vale do Silício, e ele continua achando que a gente está lá meio que congelado e não responde a isso da maneira que devia responder. Então, o que eu acho? O mais provável é que você não possa substituir a vida por essa versão tela. Sim. Eu sempre disse que a vida ela é imersiva e as telas são só telas ainda. Talvez um dia, talvez quando a gente avançar na realidade virtual, as coisas possam chegar num ponto em que o resto da nossa natureza se sinta realmente envolvido. Só dando um exemplo concreto disso. É muito mais difícil você ter uma atitude agressiva quando você está com realidade virtual 3D do que quando você está numa tela. Eu tenho uma... Não vou dizer que é uma opinião, porque acho que não chega tanto. Mas eu tenho uma sensação de que vai um pouco na linha oposta ao que se prevê, né, em termos desse canal que você criou aí. Que é, eu acho que até pela concentração de renda que vem acontecendo e vem cada vez ficando maior, eu penso que vai ser um privilégio aqueles que vão poder realmente experienciar a vida diretamente. E eu acho que vai ser uma oportunidade para quem não tem essa condição viver através da tela a mesma coisa. Concordo. Porque eu acho que é isso. Nossa, deu um zumbido aqui no meu ouvido. Deve ter falado uma besteira muito grande. Os teus mentores Cala estão a boca. gongando você. Ele já vem Já me dizendo... aconteceu isso, Já sabe? aconteceu? Já aconteceu de Nossa. um Esse aí foi um cala mentor a me boca que faz gongar tempo assim, que eu não ouço igual. assim, pom, ele faz assim na orelha. Mas porque eu concordo. Talvez porque no fim, entre o que o Bi falou de que realmente a tela não vai te dar experiência de vida e esse excesso massivo de que todo mundo vai ter, e uma questão financeira de que tudo no digital vai ser acessível e o preço no 1-a-1 físico vai ficar muito mais... Os acessos no 1-a-1 físico vão ficar muito mais caros, né? Então você vai ter a medicina online. Se você quiser ver um médico, Isso. você vai pagar uma fortuna. Você lembra daquele filme antiquíssimo não, né? Mas do Schwarzenegger, chamava Total Recall. Você lembra desse filme? Eu lembro. Eu não sei mais do que é antigo. Eu lembro. É antigo. É bem antigo. É antigo, anos 80, eu acho. E era muito clássico dos isso, anos né? 80. Não sei se você lembra, ele vai... Eu não vou falar do enredo aqui porque ele não é relevante, mas você pagava para ter implantado em você uma memória de alguma coisa que você teria vivido, experimentado umas férias em tal lugar e tal. Eu não lembrava disso. E eu vejo um pouco esse caminho, porque realmente você começar a viajar e começar a se deslocar, realmente ficou um negócio tão caro e tão difícil de se acessar para todo mundo, que eu acho que esse vai ser o tipo de experiência virtual que você vai poder ter e essa é a memória que você vai acabar colhendo. Então, e é interessante isso, por exemplo...
qual é o incentivo que as pessoas têm hoje de sair e ir para um bar para conhecer pessoas, se elas podem ter um aplicativo que faz um match muito mais rápido e melhor para elas? Então, você está tocando num ponto central. Qual o incentivo? O incentivo deveria ser ter a experiência plena. Com todo respeito, eu acho que o maior problema continua sendo falta de referência e até mesmo de educação da maior parte das pessoas. Então, eu tenho a impressão que a realidade virou um Big Mac para grande parte das pessoas. Antes era só comida que era Big Mac. Agora o resto, além da comida, virou Big Mac. E a maior parte das pessoas está consumindo Big Mac como se fosse comida. Hoje tem uma matéria no New York Times que eu achei maravilhosa, que vai exatamente na direção do que você está falando. Que os escritórios das novas empresas em Nova York agora tem que ser instagramáveis. Para os funcionários. Para os funcionários, para atrair os funcionários. Então, eles estão fazendo escritórios que... o funcionário saia do trabalho remoto para que ele se sinta... Tá lá escrito que para que ele se sinta... que ele tem um quê de férias no escritório. Ele cita isso na matéria. E é isso, assim. Você vai adaptando a experiência para que a pessoa sempre se sinta à vontade em relação ao desejo do ego dela, né? E aí o que eu fico pensando quando a gente faz o caminho reverso dessa conversa é sempre a total ausência de risco de encontrar algo que você não vai gostar, que está em jogo, né? Então, eu vou num escritório que eu vou gostar porque tem ali e eu vou poder instagramar e mostrar para as pessoas, eu vou ser tratado da forma que eu quero, eu vou encontrar as pessoas que eu quero e eu vou virar um brócoli, como você gosta de falar. Pois é, mas não, isso que você está descrevendo é doença central, especialmente do Ocidente. Sim, do Ocidente. Não dá para falar que o mundo está assim. Não. Na verdade, os adversários do Ocidente estão empoderados justamente porque eles fazem esse diagnóstico com muita clareza. Porque o que você descreveu, e eu acho que é com muita precisão, é o seguinte: nas últimas décadas, o Ocidente chegou numa metamorfose a partir do capitalismo mesmo, que está na base do Ocidente, para a noção de que a melhor maneira de você transformar todos os cidadãos em consumidores, porque é isso que interessa. Então, antigamente o cidadão tinha algo a ver com a situação republicana. Hoje em dia, o cidadão nada mais é do que uma questão de mercado. Não tem mais nada a ver com a república. O mercado substituiu a república. Então, o que interessa você tem que pôr a economia para funcionar a partir do consumo. E, portanto, você tem que transformar os cidadãos em consumidores. E a melhor maneira de você fazer isso é você estimular o indivíduo a ser eternamente uma criança mimada, cheia de caprichos, querendo se satisfazer, o que é absolutamente impossível, no seu desejo infinito. E isso interessa. É aquilo que está dentro daquele documentário do Century of the Self, do sobrinho do Freud, blá, blá, blá. A gente acho que já falou disso. A gente já falou e talvez valha a pena falar de novo. Mas o ponto todo ali é que nós ficamos todos crianças mimadas e está totalmente relacionado com o resto da nossa conversa. E até com aquele começo que você estava trazendo da história da ordem. Porque a criança, ela gosta da noção de liberdade, mas ela não tem nenhuma condição de viver a liberdade. É muito mais parecido com o como é que é o nome? Aquele Kevin sozinho em casa? Como é que era? Esqueceram de mim? Não, esqueceram de mim. Esqueceram de mim, que aquele garoto lá, finalmente estou sem papai e mamãe, posso fazer o que eu quiser, e depois de 3 horas eu estou perdido, né? Exato. Já saltei a geladeira, já quebrei tudo, e agora? Sim. E eu acho que a resultante disso, ela me parece ser inevitável, porque me lembra um pouco do Vento Levou, não sei, aquele personagem principal da Vivian Lee, né, que era o supra-sumo. Adorei. A gente foi esqueceram de mim para o Vento Levou. Né? Vento Levou, e a Vivian Lee é o supra-sumo da mimada, né? Ela reclama de tudo e ela reclama que o vestido dela está apertado e ela basicamente tem que viver depois a Guerra Civil Americana da maneira mais visceral cruenta. Possível, né?
Eu acho que toda essa mimada que a gente levou nos últimos tempos, provavelmente só vai ser corrigido com alguma experiência muito visceral. E aí, sem mudar demais o tom, mas eu acho que é inevitável a gente tocar nesse assunto, porque nós estamos bordejando ele o tempo todo. Até que ponto o nosso progresso não vai nos expor a certas coisas que são o oposto do progresso também? Até que ponto, você estava trazendo à tona a questão da desigualdade cada vez maior. Será que o que vem por aí, em boa medida, não é uma história que vai deixar pelo caminho uma grande parte da população que vai ter que se virar de alguma forma relativamente caótica, porque todas as estruturas já a abandonaram? Eu acho que o progresso, ele sempre vai ser, se colocado como uma opção entre progresso e sobrevivência, sempre a sobrevivência vai prevalecer. Uhum. Então, dentro disso, eu acho que... Como assim, Gol? Eu acho que toda vez que o nosso instinto, toda vez que a gente estiver no movimento de expansão, de crescimento, ou de mudança, quebra de paradigma, etc., o nosso movimento sempre mais comum, se a gente estiver se deparando com alguma coisa que seja muito diferente, vai ser voltar para o nosso instinto de sobrevivência. Não sei se você compartilha disso. Uhum. Sim. E eu acho que dentro dessa linha eu passo a não fazer mais sentido nenhum, porque eu já esqueci o que eu estava falando. Não, então, não, é que você falou, sempre que a gente tiver que escolher o progresso, eu ia... Não, eu quis pensar o que seria uma... trabalho para ele também, para editar, porque estava sem edição até agora. Estava muito fluido demais. Eu estava pensando aqui o que seria um exemplo de deixar a sobrevivência se sobrepor ao progresso. Eu não tinha entendido, eu fiquei pensando que poderia ser isso, então... Não, porque a ideia principal, teórica, seria que o progresso que a gente viveu nos últimos séculos elevou toda a humanidade de um estado de natureza para um estado muito melhor. Agora, a ideia seria que, com o passar das décadas e dos séculos, isso seria inexorável até que todo mundo vivesse, sei lá, num Elysium, alguma coisa desse tipo. Mas não é o que está acontecendo e não parece que seja isso que vai acontecer. A estrutura, você não acha que é mais preponderante do que a natureza humana? Elabora um pouco mais. A estrutura da sociedade, de hierarquias, de formas de governo, aquilo... te engessa e te dá muito menos espaço para que a sua natureza humana possa se manifestar. Sim. Então eu acho que a estrutura, enquanto a gente sempre migra de estrutura para estrutura, né? E de certa forma até para buscar esse lugar da sobrevivência que eu te falei, não importa o que vem depois, para você se adaptar e sobreviver, você vai abrir mão de qualquer outra coisa da tua natureza humana que não seja sobrevivência. Não, eu concordo, mas por exemplo, você não acha que hoje em dia, quando a gente para olhar, até numa mesma sociedade, no fundo, você tem ordens diferentes, como que dependendo de onde você está na escala, você vive uma ordem completamente diferente, ou seja, você pode estar vivendo num lugar onde tem uma estrutura que funciona muito bem, mas é muito cara, e você de repente está vivendo uma outra estrutura que é dominada, sei lá, pelo crime organizado e você tem que se virar com ele. Ou seja, será que essas estruturas não são diferentes até simultaneamente no tempo? Sim, você, para sobreviver, vai sempre se adaptar. Sempre se adaptar. Independente da estrutura que tiver ali, vão sempre migrar entre esses dois lugares. A estrutura e a força da estrutura versus a tua necessidade de se adaptar às microestruturas para sobreviver. Sim. Não, sem dúvida a gente vai fazer isso. Mas, de qualquer modo, continua a verdade que, na medida em que grande parte da população não vai participar desse grande trem de progresso que supostamente a gente está assistindo, pelo menos não de forma plena, eu tenho a impressão que a própria narrativa do progresso vai ter que ir para um outro lugar. Isso é um ponto interessante, e eu acho que vai de encontro aquele questionamento que você fez da teoria e da prática e tal. A gente, indubitavelmente, pelo menos os números mostram que, em termos de conforto, tirando, obviamente, as regiões de
de guerra e de conflito. Em termos de conforto, o mundo nunca esteve tão confortável, a população nunca esteve tão confortável. E talvez, será que isso não é a grande armadilha? Talvez a gente precise ter esse lugar da sobrevivência ainda mais latente para poder sair desse lugar da teoria e ir para a prática. É tão interessante você dizer isso, porque, para mim, eu acredito que essas métricas, elas são muito tendenciosas. Quando você pensa em termos de conforto, em termos de acesso a 2 ou 3 coisas, em termos da quantidade de pessoas que têm internet... o Steven Pinker, né? Eu digo um suposto Pois é. conforto, Mortes né? por mil. Não, pois é, mas o que me parece é que essas pessoas, em geral, com muita frequência, perderam uma visão de mundo que podia lhes dar estrutura, perdeu uma identidade, elas também perderam várias outras coisas que não são colocadas nessa métrica. Então, é um pouco como se fosse assim, eu vou fazer uma caricatura, mas vocês vão entender, sejam generosos. 90% de toda essa reflexão e dessas métricas e desses cálculos são feitos nos Estados Unidos. E os americanos, eles são muito poderosos e competentes, mas eles têm uma grande limitação. Eles acham que ser americano e viver como um americano é como se fosse o ápice da condição humana. Então, toda a métrica que eles fazem, de certa maneira, é o quanto que a população do mundo está se tornando americana. É americanocêntrica. Me parece isso. Então, assim, é quase como se fosse... Não, vejam, hoje em dia o cidadão médio do mundo consome muito mais hambúrgueres do que consumia antes. Então, eu acho que é eu acho que é uma das métricas possíveis, mas nem de longe é aquela que vai dar mais equilíbrio para as pessoas ou que vai deixá-las mais inteiras. Me dá essa impressão. Agora, pensando nessa história de progresso, vocês acham que existe algum futuro possível em que a gente, sem uma ruptura grave ou uma tragédia, a gente consiga evoluir para um lugar de uma desconexão necessária e uma volta, um equilíbrio melhor de uma vida entre o físico e o real aqui da matéria, dos átomos e o virtual, a gente volta para um lugar mais desconectado? Então, vocês acham que isso é possível? Então, eu acho que é aí que tem quase que um paradoxo, porque eu estava concordando com o Gol lá atrás a respeito dessa questão da gente sair de uma ótica excessivamente individual. Mas, por outro lado, eu acho que a única redenção é no indivíduo. Você só tem um espaço para você escapar disso quando você entende que os movimentos coletivos são formas de prisão, são aprisionamentos. E você precisa conseguir, de alguma maneira, rage against the machine. Entende? Então você precisa, de alguma maneira, lidar contra os parâmetros instintivos, você precisa lidar com o fato de que tem uma pressão social. Então é aquela história, você conseguir agir de uma forma que não seja pura reação, você conseguir tomar iniciativas que são mais independentes do que os outros pensam, diferentes daquilo que o teu vizinho está fazendo. Você tentar ir em algum lugar que não estava previsto pela tua educação ou pelo teu passado que você fosse, esse tipo de coisa é o começo de uma perspectiva diferente. E ela, quando é conquistada com essa trajetória, ela tem um outro valor. Então não é simplesmente a mesma coisa de você chegar e ver um filme no YouTube sob uma perspectiva nova. Você conquistou um espaço de liberdade, por assim dizer. E eu ainda não consigo acreditar que exista uma saída para fora do que você estava dizendo que não seja assim. Assim no sentido... No sentido de que quando você fala em grandes catástrofes vão trazer o caos. Normalmente no caos, como o Gol está falando, o que vai dominar é o instinto de sobrevivência. Sim. Ou seja, vai ser um grande reset. E sem uma tragédia... A tragédia vai trazer um reset, assim, muita gente vai voltar para o começo do joguinho, para o primeiro nível e vai começar tudo outra vez.
Agora, o que você estava dizendo, eu acho que a resposta não é a grande tragédia, mas é você criar a crise você mesmo. Então, eu acho que a crise na vida individual é a grande oportunidade. Concordo. E é a única saída, não é? Eu acho que é a única saída. A única saída é você como indivíduo, assumir o privilégio e o luxo que é você poder viver uma crise. Você está em crise, eu acho que é uma conquista mais importante do que o hambúrguer. E são tempos maravilhosos para se estar vivo. Para você estar em crise. Para se estar em crise. Não é? Bom tempo para estar em crise esse, não é? Eu tenho a impressão que sim, que você tem a oportunidade de buscar tantas referências de solução possível para sua crise para depois descobrir que nenhuma delas é solução nenhuma. Mas você pode experimentar tantas outras coisas. Então, se você se solta um pouco da margem do rio e tenta nadar mais para o meio da correnteza, você começa a ter umas experiências tão inacreditáveis. Imagina, hoje em dia você tem acesso a tanta coisa. Eu acho que tem momentos que são, como diz aquela famosa passagem bíblica que a gente cita de vez em quando, né? Eclesiastes 3. Eu acho que há tempo. Ele está sem neurônios hoje. Vou fazer uma adaptação do Eclesiastes para a vida moderna aqui. Eu acho o nome Eclesiastes, ele tem um nome diferente. Né? Eu não vou poder defender a tese porque eu não conheço pessoalmente o autor. Mas eu acho que tem momentos... Ao contrário, você conhece. Tem momentos que que a nossa caixa de ferramentas, que são momentos para usar a caixa de ferramentas. E acho que tem momentos que são exatamente aqueles onde você tentar arrumar, consertar, é provavelmente a grande armadilha do processo. E o processo é muito mais entrar na questão, viver full, né, viver inteiramente cada um desses processos, do que tentar arrumar com a cabeça do que você imaginava ser o caminho correto do passado. Não sei se faz sentido. Total sentido. No fundo, o que você está descrevendo, eu acho que é bastante simples. O processo viva alguma coisa que você não esperava e que você não tem nenhuma clareza do que vai acontecer. E aí se pergunte com bastante foco, o que você está sentindo agora? Registre o que você está sentindo. Daí, tome alguma atitude ou atitude nenhuma e espere a próxima surpresa. E aí, de novo, registre o que você está sentindo. Preste bastante atenção nisso. E aí faça mais um movimento ou não faça um movimento porque algo vai acontecer. E aí registre o que você está sentindo. No fundo é o que Sócrates dizia. A vida examinada é a vida que vale a pena. Mas para essa vida examinada valer a pena, você tem que se colocar na rota das surpresas. Você tem que se colocar nas rotas das crises. Mas eu acho que examinada não com o prisma da caracterização do que você está vivendo, mas sobre o prisma da curiosidade do que você vai viver. Sim, e do sentir, e do registro muito profundo daquilo que é o teu sabor subjetivo. Então você tem toda a razão, não é examinar conceitualmente, é lá no fundo. E aí, mas assim eu defendo o velho Sócrates porque ele tinha o daimon dele, que ficava dizendo na cabeça dele que o que interessava mesmo era tocar flauta, não era fazer filosofia. Então, eu acho que ele sabia do que se tratava, mas é esse ponto. E é por isso que vale muito mais a pena você viver como se você botasse uma mochila nas costas e fosse andar pelo mundo como um vagabundo, do que propriamente você ficar parado, tentando descobrir, olhando para o lado, para o vizinho, para o outro vizinho, o que eles estão fazendo para imitar exatamente a mesma coisa e tentar de alguma forma ser feliz ou atingir algum tipo de redenção por imitação. Não vai acontecer. Eu acho que o cansaço, inclusive, que você falou do começo, vem nessa sensação de imprevisibilidade que você também falou. E o que é essa sensação? No passado a gente tinha, ou achava que tinha ferramentas e tinha menos variáveis para tentar desenhar um pouco do caminho que parecia ser o que vinha acontecer. E a gente, com a mesma cabeça, está tentando agora fazer uma projeção com uma quantidade de variáveis impossíveis de se chegar num sistema que te dê uma resultante um pouco mais clara. E isso, por uma cabeça que quer controlar, é muito extasiante. Sim.
E num tempo em que a gente tem a impressão de que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir controlar, né? Eu acho que isso é o que a gente sempre achou. Talvez agora seja justamente a humildade de fazer a migração desse lugar que você já viveu para um outro de só sobrar curiosidade pelo que vem. E se tiver uma certa irritação no teu cansaço, a gente pode acrescentar uma nova hipótese diagnóstica para esse cansaço generalizado. Que seria Que é... fome. Não, a frustração generalizada de que o controle não está funcionando. Tá? Quando o controle não funciona, o que você faz? Você se esforça ainda mais. E o controle continua não funcionando. E você se esforça ainda mais. Uhum. E o controle não funciona. Aí você fica exausto, mas irritado. Você não tem plano B. Tudo que você tem para fazer é a mesma coisa. Existe até um plano B, mas ele é tão contra-intuitivo dentro de tudo que você já viveu, que ele parece no primeiro momento ser uma opção inexistente. Então, agora pensando aqui. Você está pensando no Dia de Fúria? Não, eu sei que não. Tô brincando. Eu fiquei pensando aqui se a gente pegasse... Eu acho que eu estava fazendo uma minha biografia. Se a Dona Maria mandasse uma cartinha aqui para os queridos elefantes. Olha só essa. E falando, queridos elefantes, concordo com tudo que vocês falaram. Gostaria de sair. Gostaria de sair. Mas gostaria de sair como um vagabundo no mundo. Não posso, porque estou aqui presa, pagando minhas contas e tenho planos de futuro, mas não consigo fazer agora. Estou aqui no meu trabalho e esperando uma promoção que não chega. Tenho meus filhos na escola. Pego 2 horas de trânsito. O que vocês falariam para mim? Pois é. Gostei dessa, Snow, porque, vamos lá, eu não tô brincando de fazer filosofia de um lugar de privilégio, não. Na cabeça eu estava com um exemplo de um americano que eu li essa semana, que 20 anos atrás ele resolveu que ele ia viver sem dinheiro. E ele largou os 30 últimos dólares que ele tinha e desde 2000, 2001, ele vive nas montanhas de Utah só com aquilo que ele consegue caçar e eventualmente algumas coisas e uns restos que ele acha por aí. E esse cara tá lúcido. Ele tá lúcido? Ele tá lúcido também, seria ótimo fazer um documentário com ele. Então, claro que eu não tenho nada para dizer especificamente para Dona Maria, mas eu tenho uma coisa para dizer para alguém que falasse nesse sentido. Uhum. Por favor, não pense que é uma questão de você não ter que se preocupar com essas coisas para você poder atingir um certo grau de liberdade. Eu pessoalmente não tô acima da carne seca, não preciso me preocupar com essas coisas. Dona Maria não quis dizer isso. Pois é, mas Dona Maria, o que eu estou querendo dizer para a senhora a senhora está muito identificada com os seus deveres burgueses, tá? Olha só. Esta vida não vai lhe trazer felicidade. A senhora não vai ficar rica, a senhora nunca vai pagar todas as suas contas, a senhora nunca vai ver tudo acontecendo do jeito que a senhora espera, os seus filhos tendo a trajetória que a senhora esperava, casado com as pessoas que a senhora gostaria que ficasse casado, né? As coisas não vão funcionar como a senhora esperava. Não adianta se esforçar tanto. Nós não perdemos um ouvinte. Então, pare um pouco, Dona Maria. Não se vá agora. Não se vá agora. Não se vá ainda, que eu vou tentar salvar. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: pare um segundo, olhe para o céu e se pergunte: era isso mesmo? Então, eu amei que eu descobri Você achou um botão? Achei um botão ali, de mudança de tom. Nossa. Mas deixa eu. Então. Isso aí já valeu mas assim. mas assim, tudo bem. Posto tudo isso, que a gente, em teoria, cortaria, qual é o conselho que a gente daria para Dona Maria? Alopra. É sério. O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Sai fora, transgrida, vire sua própria mesa,
Faça alguma coisa que você nunca imaginou que era capaz de fazer, porque não era permitido no seu mundo que você fizesse. E depois, faça a mesma coisa que nós acabamos de falar. Anote atentamente num caderno tudo que você sentiu. E depois faça isso de novo e anote de novo. E vá fazendo isso até que você se torne irreconhecível. E como diria Rumi? Destrua sua reputação, seja notório. Dona Maria, fica com a gente. Eu gostaria de ter um pouco mais de compaixão com a Dona Maria agora. Lá vem agora. Mas... Agora o reverendo Go. Reverendo Go. Eclesiastes 14:16. Citando o Apocalipse. Não. Eu acho que talvez a grande crença da Dona Maria, e talvez seja a crença de todos nós, é que a gente realmente tem a impressão de que nós sabemos o que é melhor para nós o tempo todo. E a gente segue esse caminho, ou esse caminho ele é emulado, ou ele é criado, ou ele é entendido por nós como sendo aquele que vai nos levar a algum lugar, mesmo que, por observância, se a gente observar realmente mais profundamente, nunca é nada daquilo que a gente inicialmente observou. Mas eu diria para a Dona Maria o seguinte: questione justamente as suas crenças, né? E que vai na linha do que o Bi falou, mas como é que você faz isso de uma maneira talvez um pouco menos radical, né? Se você partir do pressuposto que você realmente não sabe o que é melhor para você e, portanto, existe alguma inteligência que seja um pouco mais... que tenha talvez um track record, né? Um pouco mais fidedigno que o seu, tem um lugar aí que eu acho que essa desconexão do controle, esse caminho do controle para entrega, que ele não precisa ser feito da maneira que todo mundo imagina, que é jogar tudo para cima, que são nos pequenos detalhes. Experimenta fazer diferente, ou experimenta fazer da maneira oposta para ver o que acontece, né? Ou melhor, voltando naquela máxima, tira o seu plano da frente para ver o que cai no lugar. E talvez ali a Dona Maria encontre conforto em saber que ela não precisa tomar todas as decisões que ela acha que ela precisa. Uhum. Sim. Go, belas palavras. Só quis resgatar a Dona Maria. Não podemos perder o vinho. Não precisa. Muito sensatas. Me pareceu bastante intelectual sua resposta, mas totalmente válida. Agora, tudo isso não sem massa. Eu só queria compartilhar com vocês uma coisa engraçada. Me lembrei agora, te ouvindo, por causa desse tema, de uma historinha que aconteceu com a minha mãe. Minha saudosa mãe era uma Dona Maria. Talvez por isso o meu tom. Eu passei a minha existência toda com ela, basicamente sugerindo que ela saísse desse lugar e aloprasse. E coisa que ela se recusava a fazer. Momento de autoconhecimento e reflexão, autorreflexão aqui de Larry B. Então, minha mãe eu sou filho de Dona Maria, por isso o tom passional. E eu me lembro de uma vez, quando ela estava vivendo a crise de meia-idade dela, eu estava com ela num shopping e ela, uma hora, não aguentou. Ela simbolizou tudo aquilo que estava oprimindo, que na verdade era da cabeça dela, com uma sensação de sufocamento, como se a roupa que ela estava usando fosse muito apertada na garganta, no pescoço. E ela não aguentou, e aquela mulher absolutamente impecável, absolutamente controlada em todos os momentos, chegou, entrou numa loja do shopping, pediu uma tesoura e cortou fora a gola da própria roupa, em pleno shopping. Olha e essa só. cena me veio à cabeça. E às vezes esse aloprar não precisa ser alguma coisa tão destrutivo. Claro, destrói pelo menos uma peça de roupa. Mas ao cortar fora, no meio do shopping, aquela roupa, ela expressou muito da liberdade do espaço que ela precisava para respirar melhor. Eu vou até... Isso é para você, mamãe. Quero tranquilizar você, Bi. Vou te dar uma informação que vem anterior à sua encarnação aqui. O grupo de almas da família Bi, antes de encarnar, A colmeia. a colmeia, a mamãe Bi,
Dona Maria, doravante chamada assim, Uhum. ela cumpriu o acordo de encarnar como a Dona Maria para que o Bi pudesse ser o Bi. Sim. Então ela precisou ser essa pessoa reclamante e tão dura consigo mesmo para que o Bi pudesse ser a pessoa que alopra. Então, obrigado, Dona Maria. Obrigado, Dona Obrigado Maria. por ter sido exatamente como você Como foi, para você que o Bi era. possa ser Para que eu exatamente como pudesse ele ser é. exatamente como eu E sou. Sem dúvida, você tem razão. E aonde você esteja, fica com a gente no astral. Isso. Eu tenho certeza que onde você está, você não precisa mais de tesouras. Exato. E a gente termina aqui ou você... Não, mas... A gente encerra aqui esse episódio. Eu tenho uma série de abas aqui que eu gostaria de abrir, porque agora eu tô nessas, né? Abre mais uma abinha, vai. Senão... Eu tô com 2 abas aqui pra abrir, mas uma que eu fiquei muito... Essa questão dos nossos tempos e do conforto que a gente tava falando, eu fiquei nessa ideia de que no fim esse conforto que eu acho que pode estar nos causando esse cansaço todo pelo ponto de vista que aonde a gente está, que a gente não está correndo riscos, que a gente acaba ficando nessa numbness e essa ideia Esse entorpecimento. A gente acaba ficando nesse entorpecimento, cansado e entorpecido, e essa ideia de que... Amortecido, né? E a gente, nessa ideia de que a gente tem que ir pra vida pra batalhar. E eu fico pensando que, no fim, o quanto essa energia da batalha e da briga, ela acaba não também levando a sociedade pra embates maiores em todos os níveis. Então eu fico pensando, se uma sociedade entorpecida não é uma sociedade mais pacífica. E eu pensei muito nessa pergunta também, vindo nessa mesma entrevista que vocês citaram do Elon Musk com o Lex Fridman, que ele fala que sempre um pouco de guerra é bom. Mas eu vou te dizer... E eu não consigo se eu concordo com isso ou não. Eu estou convencido, em primeiro lugar, que quanto mais entorpecimento, mais violência. Você acha? Sim. Porque você precisa de estímulos muito mais fortes para sentir alguma coisa. Eu tenho certeza que o principal princípio que rege a vida é sentir alguma coisa. Uhum. Não sentir absolutamente nada é a morte. Então, tudo bem, existe um instinto de morte de não sentir, mas ele sempre é compensado em algum momento pelo pêndulo de você sentir alguma coisa. Então, as pessoas que passam a maior parte do tempo completamente entorpecidas são aquelas que depois mais gritam, mais agridem, mais fazem coisas absolutamente violentas na tentativa de sentir ou estar presente com alguma coisa. Eu acho que quando eles falaram a respeito de que um pouco de guerra é bom, talvez seja bom entender isso de um ponto de vista mais Heráclito. Assim, o Heráclito dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas, mas o que está querendo dizer com isso é que não dá para você esperar que uma harmonia constante e uma paz duradoura sejam algo que propiciem o crescimento, a evolução, o desenvolvimento. Não. Sempre houve algum tipo de conflito e guerra. Eu acho que a crise é o caminho do crescimento, inclusive a crise entre os povos também faz parte desse processo todo. Agora, essa crise não precisa necessariamente ser tão violenta... Que acabe em mortes. Que acabe na violência pura, a não ser que nós estejamos justamente no auge do entorpecimento. O entorpecimento pode acontecer de vários jeitos. Pode acontecer por um excesso de drogas, pode acontecer por um excesso de disciplina, pode acontecer por um excesso de religião. O fanatismo religioso é uma forma de entorpecimento. Né? O excesso de identificação com uma identidade grupal é uma forma de entorpecimento. O excesso de trabalho é uma forma de entorpecimento. Existem muitas maneiras de você entorpecer. São maneiras de você ter uma sensação de força vinda de fora de você ao preço de você sentir menos como indivíduo. E aí você, na verdade, está cedendo a tua consciência pela sensação de que você é maior do que você, na verdade, é. Então, isso daí eu acho que entorpece e isso leva a mais violência, me parece. E vocês acham que existe
um futuro da humanidade em que a gente não tem alguma guerra? Isso é possível? Teoricamente, ou... Eu ando com muita dificuldade de pensar o futuro. E você, Gu, o que você acha? Eu tenho a impressão, inclusive tem uma entrevista interessante, acho que é John Mersheimer, acho que com o Lex Friedman, não sei se chegou a assistir. Não assisti isso. Ele é um professor acho que da Universidade de Chicago, né? E ele fala muito desses sistemas de... enfim, das dinâmicas de poder, liberalismo, realismo, enfim, de hierarquia versus autarquias e tudo mais. E eu acho que da forma como ele entende, e para mim fica muito claro, como é definido, como os estados entendem exercer poder, né, para garantir, em teoria, para os seus cidadãos esse lugar de paz, eles entendem a guerra, não vou dizer a guerra, mas talvez o que ele chama do realismo, qual é o nome que ele deu mesmo? Alguma coisa, um realismo expansionista, que ele diz alguma coisa no tipo, o sistema de um país, ele precisa, de certa forma, estar sempre buscando, de uma maneira bélica, uma força tão grande que ele mitigue a ameaça que possa existir contra ele. E muitas vezes isso é entendido como uma expansão para que você possa neutralizar o que possa vir a ser um risco depois. Então, se isso ainda é preponderante dentro na sociedade, e eu não consigo imaginar isso mudando no futuro tão próximo, eu acredito que a gente vai estar sempre reagindo a esse movimento, que vai ser meio que uma sanfona. De um lado para outro, você vai estar sempre com os países mudando um pouco essas dinâmicas entre si, né? E tem até uma teoria que ele levanta entre se o mundo fosse mais democrático, haveriam mais ou menos guerras. Né? E tem quem defende que se houvessem, quanto mais países democráticos existissem e menos ditaduras, menos guerras existiriam. E isso não é necessariamente verdade. Se você imaginar qual foi o país mais agressor dos últimos anos, foi os Estados Unidos que, reagindo ou não ao que aconteceu, ele usou como uma lógica de defesa, neutralizar e policiar o resto do mundo, e muitas vezes invadindo e usando a violência. Soberanos. Então, acho que é uma retórica que ela é usada sempre em defesa do cidadão, para a proteção do cidadão, e que se mistura muito no resultado, que acaba sendo sempre guerra. Né? Não sei se eu respondi de alguma forma. Acho que você respondeu sim. É tão complexo pensar em tudo isso. Eu estava aqui te ouvindo e lembrando quando nós começamos a pensar tudo isso, foi com a Revolução Francesa. Foi com a Revolução Francesa que surgiu pela primeira vez a noção de que nós podemos construir um futuro diferente, ou alguma coisa que não é a simples repetição. Então, é muito bonito esse momento da história, porque é um momento em que os filósofos começam a dizer que o ser humano tem ele personifica esse espaço de liberdade, e esse espaço de liberdade começa com a capacidade de identificar aquilo que é verdade dentro de você. Então você tem que decidir por você mesmo o que é verdade e o que não é. E a partir daí você tem a liberdade de tomar algumas decisões, um monte de ideais, na verdade, mas de qualquer modo houve essa revolução. E alguns momentos depois veio Napoleão para voltar tudo à ordem anterior. Exatamente. E aí a gente ficou o tempo todo com essa história atravessada. Até que ponto isso daí era só um acidente histórico, era uma possibilidade, era uma idealização, só um fantasma que nos acompanha enquanto todas as outras determinações históricas continuam se impondo. De qualquer modo, eu tenho a impressão que a conversa hoje tende a acabar do jeito que ela começou. Nós não sabemos se existe alguma coisa como essa liberdade, mas nós sabemos que esse sonho de liberdade é fundamental. E esse sonho de liberdade, mesmo com todos os futuros que se desenham da forma mais sombria, às vezes, que parece que eles se desenham,
Nós temos que achar que ainda tem alguma nesga de luz e de surpresa positiva que venha desse futuro que parece tão pouco, digamos, acolhedor. Nem que seja um ET aparecendo e dizendo, olha, gente, não é nada disso, vamos jogar o jogo de um outro lugar. Cabelo. O povo já tá com medo que eu abra outra aba. Pelo amor de Deus, não faça isso. Just as long as we're together, we can set sail to